Esse cachorro vai pro céu, hein? Esse cachorro vai pro céu, hein? Esse cachorro vai pro céu, hein? Vamos lá. Só um minutinho. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Oi pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo do nosso lar. E hoje nós daremos continuidade. Hoje, para a pessoa já ir pegando o livro, né? O capítulo 9. Hoje a gente começa o capítulo 9, gente. Então vamos já fazer a nossa prece, aproveitar a oportunidade para fazer a nossa prece. Você faz, Kátia? Então vamos todos nós pensar em Jesus, pensar em tudo de bom que nos acontece, pensar na nossa vida, na nossa existência, nas oportunidades que nós temos. E com essas energias boas, com esses pensamentos bons, vamos agradecer a Jesus por tudo que nós temos, por tudo. E pedir que Ele nos abençoe, que guie nossos passos, que acalente nosso coração, para que possamos ter uma boa noite de estudos. Que assim seja. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para o nosso estudo. Sempre lembrando que a nossa ideia realmente é um estudo. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, tá? Se vocês quiserem mandar um oi pra gente, só pra gente ver como é que tá o áudio aqui, fiquem à vontade, tá, gente? Que a gente tá aqui acompanhando vocês. Vamos, Kátia? Então vamos. Sem muitas delongas. Vamos lá. Problemas de alimentação. Enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao delicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade.
Muitos recém-chegados a nosso lar duplicavam as exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos, pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Vou dar uma pausa? Não. Isso soa familiar? Não é? Que interessante, né, Kátia? Uhum. Porque a gente vê muito disso até mesmo nas casas espíritas, né? É incrível, porque a gente quer adotar culturas arraigadas, culturas materialistas em todo lugar que a gente vai. E isso acontece quando chega uma pessoa nova numa casa espírita e ela quer introduzir práticas de outras religiões na casa espírita. Ela quer, num afã de ajudar, num afã de querer até, por uma boa intenção, introduzir certas práticas que são contrários aos ensinamentos de Jesus, né? E isso também acontece no plano espiritual. É incrível, né? Como a gente não muda quando a gente volta, né, para o plano espiritual. Então aqui tem muita coisa interessante, né? Muita informação importante e serve para nossa reflexão, para aplicar no nosso dia a dia também, né? Primeiro que ele fala que o André Luiz chegou lá e começou a devagar a pensar nas coisas práticas do mundanas, dia a dia, né? Como se ele estivesse aqui na Terra. Tá, mas e a questão de abastecimento, como é que fica? Cadê os caminhões, né? Trazendo a carne, a quem comida. que vai alimentar tudo isso de espírito aqui? Como é que vai ser a comida? Então, e aí o Lísias conta a história, né, de como foi o período de transformação e de adaptação dos moradores da colônia, né? E essa é a parte difícil. E é interessante porque isso partiu de uma direção, né? Tipo, mudou a direção do nosso lar e a nova direção, o novo responsável pela administração da cidade falou, não, tá na hora de nosso lar ele tem que se tornar mais etéreo, mais sutil, né? Então vamos mudar a forma de alimentação, a forma como as pessoas lidam aqui. Porque realmente, eu imagino, as pessoas já queriam comer uma carninha, daí já era uma carninha mais mal passada, daí por que não acompanhar uma carninha, uma gordurinha, e por que uma não bebida um vinhozinho, né? Um vinhozinho não faz mal, né? Então já imagino que a gente vem já trazendo essas coisas que são arraigadas da terra, que a gente acha que não faz mal, para o plano espiritual. E aqui a solução foi como a gente enfrenta aqui, né? Difícil, quando vem uma ordem de um nível superior, a gente tem que acatar. Então vieram 200 trabalhadores para ensinar técnicas de absorção de nutrientes, de energia da atmosfera. Da atmosfera, né? Ensinar isso para o pessoal de lá, para eles começarem a mudar. Então, e a gente sofre com isso, né? A gente, quando recebe uma ordem, quando tem que mudar... Mudança, né? Sair da zona de conforto, adaptar a uma nova realidade, né? É bem difícil. E o que nós estamos vivendo, se não um período de se adaptar à nova realidade, né? Quantas e quantas pessoas tiveram que mudar muitos hábitos
para a nova realidade da pandemia, desse afastamento, de se adaptar com as tecnologias. Até nos samaritanos mesmo, a gente fica muito contente que as pessoas estão conseguindo se adaptar, de estar com uma parceria legal com o pessoal da parte técnica lá, o Mauro dando uma força muito grande pra gente fazer essa questão da parte técnica. Todo mundo, praticamente todos. Todo mundo empenhado, os professores. Conseguiram se adaptar a esse meio de aulas virtuais, de assistir palestras pela internet. Muito legal. Então, o que aconteceu lá no nosso lar, e é interessante que surgiram vozes em dissensão, né? A governadoria, as pessoas que não concordavam, falando, não, isso não é justo. Aqui a gente está em fase de transição, então isso é uma mudança muito abrupta, vai causar desequilíbrio e a gente percebe que um espírito com uma ascensão, uma visão progressista de evolução espiritual e outros não, querendo ficar ali estagnados, acomodados na matéria, né? Naqueles prazeres da matéria. Isso fica bem claro, assim, a gente vê bem nítido isso, né? E outro detalhe interessante que ele fala aqui, foram realizadas diversas assembleias. Então, tudo tem um planejamento, tudo tem uma... Não é simplesmente chega e muda, né? Tem uma fase de transição, tem um apoio, tem uma preparação antes, né? No plano espiritual não seria diferente. E um outro detalhe que me chamou a atenção é que ele pediu reforço de 200 espíritos de planos mais elevados. Então a seguinte a reflexão que eu faço é a seguinte, Kátia. Se o governador do nosso lar pede reforço para espíritos superiores auxiliarem na mudança de hábito no nosso lar. Esses espíritos recebem o petitório e vêm. Será que se o governador estivesse errado, eles viriam? Será? Partindo do princípio que eles são de uma esfera elevada e superior. Elevada, que se eles só vão fazer as coisas para melhorar, se fosse errado essa ideia do governador, essa intenção, será que eles viriam? Então aí seria um motivo para o quê? Para acatar a decisão dele, né? Para realmente acatar isso daí. Sim. Porque se fosse contrário ao bem, esses espíritos nem viriam, né? Não é muito lógico isso? Vamos continuar? Mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Então eles realmente ensinaram, tinham que fazer uma mudança de hábito. É mais ou menos assim, né, Kátia? Vou fazer dieta, né? A gente come nessa período de pandemia, né? A gente come até reboco da parede, como quem diz, né? Que a gente vê que já imagina um granuladinho aquela areinha da parede. A gente come até reboco da parede, depois a gente quer fazer uma dieta. Não, vou fazer dieta. Dá pra parar de comer de uma vez? O ideal é seguir e consultar uma nutricionista para fazer uma educação alimentar, né? E é a mesma coisa aqui, eles tiveram que passar pelos nutricionistas do plano espiritual, os superiores. Fazer um processo de educação alimentar, de aprender a se alimentar. Incrível. Aqui mais pra frente está explicando melhor esse processo. Vamos lá? Vamos. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Pensem, 30 anos... Para aprender a se alimentar. Para fazer uma mudança em nosso lar. E a gente tá com 6 meses e já tá chiando, né? Até me perdi. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando, mais uma vez aqui, um hábito da terra, né? Vamos protestar, vamos fazer greve, vamos reclamar. Estamos incomodados. Queremos os nossos direitos. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução
multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Vamos dar uma pausa? Uhum. Rapidão. Aqui, Kátia, é interessante que teve aquele processo de vitimização, né? Porque eles não queriam mudar e daí eles falavam que eles estavam doentes e que a doença era em razão da má alimentação, deles não conseguirem, né? Esse processo de vitimização. E o governador se manteve firme na posição e no propósito de mudar para o bem, né? E aqui, né, não castigou ninguém. Porque era fácil, você não quer participar? Então tá bom, pode juntar suas coisas, vai embora do nosso lar. Fica a mula daqui, né? Mula? Não é? Vai embora. Aqui na Terra a gente faz isso, né? A gente quer fazer isso. Vamos lá. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Olha que interessante a técnica dele, né, de realmente mostrar, de provar para esses espíritos que era bom, que seria melhor, e de uma maneira amorosa ele conseguiu novos adeptos, sem essa questão da luta, da briga, da imposição no plano espiritual, né, de fazer isso de forma forçada. A gente percebe que ele usou um argumento que era irrevogável, né? Que é a educação. Ele ensinou esses espíritos, ele mostrou, como você disse, para esses espíritos de que aquilo lá era bom para todos, né? Ante pausa mais longa, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Quer fazer uma pausa? Interessante, né? Aviso ao pessoal da área de exatas aí, né? São os engenheiros, tá os tudo com planilhinha ali né? do Excel, fazendo conta da necessidade de calorias diárias, mas isso é para o corpo físico, para a matéria, né? O espírito, mesmo sendo o perispírito ainda grosseiro, ele não tem essa necessidade como nós temos, o corpo físico tem, né? Mas é muito interessante, Kátia, que é muito parecido aqui com o que nós temos na Terra, né? A gente percebe que é um lugar mais evoluído, mais esclarecido, mas essas questões de brigas, essas questões de discussões, pontos de vista diferentes, pessoas renitentes, é muito parecido, né? Muito parecido mesmo. E por mais que você tenha um ponto de vista diferente, você seja renitente, pelo menos à primeira vista, a gente não vê essas dissidências de forma desequilibradas. Como, por exemplo, ninguém foi passando fake news né, da porquê devemos comer carne, né, que faz mal não comer carne, ou calúnias, ou até mesmo agressões, ameaças. A gente percebe que existem conflitos de ideia, existem conflitos de posicionamento, mas de uma forma mais respeitosa, né? Refinada, de uma parte querendo convencer a outra. Eu tenho certeza que esses matemáticos, através dos estudos, através de apontamentos também, segundo a concepção deles, da necessidade desses elementos para o próprio corpo perispiritual, que ali seria mais denso, talvez, né?
Então, a gente percebe que é uma discussão, mas uma discussão de nobres, né? Vamos assim dizer, entre aspas, nobres. E que ele está falando de ministério por ministério, né? Quanto tempo cada um levou, como é que foi a aceitação. Então isso prova mais uma vez a questão do livre-arbítrio mesmo no plano espiritual. Então são ministérios responsáveis por cada ministério e cada um tem a opção, né? A chance de escolher ou não, de se adaptar ou não, de aderir ou não. E sendo respeitado, mas chegou uma hora que todo mundo teve que mudar. Até chegar ao ponto que está hoje, que o nosso lar apresenta. E hoje deve estar mais do que essa época aqui já, né? E uma outra coisa, Kátia, que me ocorreu aqui agora, é que aí a gente já começa a captar algumas funções dentro do plano espiritual. Porque, por exemplo, existem esses dois pontos de vista. Aqui talvez não tenha sido o caso, mas essa dicotomia de entendimento deve acontecer em muitas coisas. E daí tem que ter alguém para ter essa decisão. Olha o pessoal do judiciário aí. Olha o pessoal da engenharia fazendo cálculos. Olha o pessoal da nutrição cuidando do corpo perispiritual. Então a gente começa a perceber as várias profissões no plano espiritual, né? Me perdi. Mecanizados nos processos, não. Isso mesmo. Não, semanalmente enviavam. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina, e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizavam, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento da Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Meu Deus, tinha contrabando De comida. Gente, vocês têm ideia disso daqui? A gente está falando de vícios, de crimes que acontecem no nosso plano e que acontecia nessa esfera. Contrabando de alimento com seres das regiões umbralinas que permitia o que essa... É o que a gente fala de corrupção, quando o ladrão, aquele criminoso, ele entra dentro ele entra na estrutura do Estado para de alguma forma se corromper ali, um crime organizado, uma organização criminosa. Incrível, gente. Então isso, pasmem, se no plano espiritual acontecia isso, imagine aqui. E se ali as pessoas deveriam ser mais esclarecidas. E olha, pelo tempo que o Lísia está contando aqui, mais de 100 anos se passaram para que tudo se resolvesse, né? E a gente está aqui pelejando há quanto tempo, né? Nessas ondas de corrupções, de violência, de tudo que há de errado aqui no nosso planeta, né? Há quanto tempo? Sim. Né? Ô, Kátia, eu tô achando que o pessoal tá quietinho hoje. Ou eles estão mandando mensagem e não tá chegando, Ou a gente não está transmitindo. ou a gente... Ou tá acontecendo alguma coisa, gente. Vocês estão quietinhos hoje, Não, até aqui tá assistindo. né? Dá um oi aí, gente, só pra gente ver se vocês estão acompanhando aí ou não. Outra coisa interessante que ele falou aqui é que nenhum boletim que solicitava de análise Ah, sim.
ficava sem resposta. E isso é muito comum no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente tem essas pessoas que reclamam, essas pessoas que só querem causar perturbação e a gente acaba deixando pra lá. A gente não responder nada, né? Mensaginhas, e-mails e tudo mais. E a gente não responde aqui. Por menor que fosse, sempre tinha um retorno. Sempre era analisado e respondido. Com base em consultores espirituais do plano mais elevado, eles elaboravam um dossiê, falavam, olha, precisa servir carne por causa disso. O pessoal lá do ministério falava. Vinha para a governadoria consultando esses benfeitores, falava, olha, esses argumentos, eles estão equivocados porque eles estão assentados numa premissa que não condiz com o nosso propósito espiritual por causa disso. Veja só como tem muito trabalho, só a gente evoluir, gente. Só a gente evoluir, não é? Que daí a gente tem muito trabalho para ajudar, para orientar, para aprender. Mas não pense que só evoluir que trabalho, porque se a gente ficar aqui, a gente tem trabalho também. Nossa, então, nem fale. Não adianta, a gente tem que fazer por amor e entendimento, né? Fala aí, coloca aí, gente. Quem tá com a barriga roncando porque teve que fazer as coisas correndo para vir para acompanhar o estudo. Põe aí, gente. Quem que faz as coisas correndo e tá vendo? Isso daí é um esforço. Isso é uma forma de se esforçar, de querer se melhorar, não é? Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dados magnéticos a serviço da defesa comum. Chegou numa situação crítica, né, Kátia? Que ele teve que tomar algumas posturas mais incisivas. E ele não tomou sozinho, né? Isso foi interessante. Ele consultou espíritos mais elevados e daí ele teve que adotar uma postura mais austera em relação aos dissidentes, né? Então teve a proposta da mudança, um tempo de adaptação. Exatamente, muito bem colocado. E depois, agora, já chegou num nível de perturbação muito grande. Um risco, agora, né? É a hora das medidas enérgicas, as medidas drásticas, né? Havia um risco para todos, né? Colocar todos em risco, então vamos tomar algumas providências com relação à minoria, que eu tenho certeza que deveria ser a minoria ali. Sim. Para conseguir manter o equilíbrio ali, porque senão todos iriam perecer, né? E a gente percebe também essa proteção que tem, né? Esses campos magnéticos de proteção desses espíritos mais densos, que eles acabam recebendo esses dardos que eles falam, né? Que são pequenos choques eletromagnéticos. Sabe aquela arminha, aquele teaser, né? Teaser. Aquela maquininha arminha de choque? É mais ou menos isso. Mas não é manual, fica de longe, né? Como se fosse uma cerca elétrica. Então, foram tomadas várias providências. Um ministério não podia mais fazer socorro nas regiões umbralinas, outro não podia mais manter comunicação. Então, cada um teve as suas funções que permitiam essa perturbação, que permitiam essa entrada de energias diferentes, né? Esse contrabando, o ilícito, para que fossem tomadas medidas para proteger todo mundo. Olha interessante a próxima frase, Kátia. Vamos lá. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Não teve um conflito, né? De briga, de aquela coisa que a gente acha que existe.
Por mais de 6 meses. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração, a água e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Findo o período mais agudo, 6 meses, né? Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, nesse comenos, regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo Departamento da Regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Faço uma pergunta a todos. Esse finalzinho aqui, esse trecho que ele fala que todo mundo se rendeu, né, que foram 6 meses do período crítico, não lembra alguma coisa? Não lembra algum período assim que a gente está passando? Crítico, que a gente está sendo obrigado a mudar, que a gente ou aceita, não tem outra opção. Parece um período assim, não parece? Não lembra? A nossa pandemia. Algumas reflexões que a gente tem que fazer, né? Alguns reconhecimentos que a gente tem que fazer. As nossas condutas que nós temos que mudar, né? Que ele está falando de hábitos alimentares, de entender a necessidade de uma colônia espiritual e ter uma alimentação espiritual. E aqui no nosso momento, quantas coisas a gente tem que refletir sobre a questão da lei de sociedade, de viver em sociedade, da necessidade que nós temos de estar próximo dos outros, e tudo que era cômodo para a gente fazer hoje, né, tudo fácil, e para repensar se vale a pena, se é importante mesmo, o que não é. O que é essencial, o que é supérfluo, né? Até mesmo. Hoje, Kátia, inclusive, eu li uma postagem no Facebook, né? Sempre o pessoal coloca muitas postagens, e eu vi uma postagem hoje, eu não sei se a atribuição é verídica ao autor, mas eu vi atribuindo ao Chico, falando que tudo que a gente tem de sobra em casa está faltando para alguém, em termos de alimento, né? Então, tudo que está em casa sobrando em termos de alimento, que a gente joga fora, ou que a gente não come, ou que fica muito tempo parado na geladeira, as coisas de estocar, significa que está faltando para alguém. Pode ser que não esteja faltando aos nossos olhos, porque a gente vive, querendo ou não, uma região muito boa uma situação no país. Também, né? Sim. Inclusive o Flávio Máximo ontem, não sei se vocês acompanharam o estudo de ontem, ele falou que a expectativa de vida no Vale do Paraíba, você viu que interessante? Falando que era 80 anos mais ou menos, e é uma expectativa alta, porque o Vale do Paraíba ele é diferente do que a gente enxerga, por exemplo, no norte de Minas Gerais, naquela situação mais paupérrima, ou no interior de algumas regiões do Nordeste, e do próprio mundo, né? Se a gente partir para algo mais
complicado, a gente pode vir para o Haiti, para a própria África, Etiópia, né? Que são regiões que são muito pobres. Então, o Chico talvez ele tenha razão, se for realmente ele que tenha dito, mas independente do autor, talvez o que esteja sobrando na nossa mesa, com certeza, está faltando para alguém. E é o que a gente está vendo aqui, né? Essa questão de se alimentar do básico, né? Imagina, aqui falando, se alimentavam de água com fluido do sol, elétricos e magnéticos, misturando. Olha que interessante. Durante 6 meses, todo mundo foi obrigado a se alimentar disso. Então, quem queria carne, quem queria energia mais densa, fluido mais denso, quem não queria, só tinha isso. Ou se alimentava disso, ou se alimentava disso. Não ia morrer, porque já estava no plano espiritual. O espírito é imortal. Então, foi um aprendizado muito bom. Mas, mais uma vez, a gente volta naquele dito popular. Ou vai pelo amor, ou vai pela dor. Até no plano espiritual. Então, foi forçado. Nos 6 meses... E a necessidade que eles têm de alimentação ainda, né? Interessante isso. Que é o que você falou, é interessante. Se eu, Flávio, você, Kátia, parar de comer, o que vai acontecer? Vai dar desidratação, a gente vai o quê? Vai morrer. Se não comer, vai morrer. Lá, se você não comer, você não vai morrer. Né? O espírito ele vai ficar doente, vai ficar grogue, ele vai ficar adoecido, vai ficar sem força. Energia, mas vai continuar espírito. Mas precisa dessa alimentação, né? Interessante. E às vezes a gente fala ainda, né? Ah, hoje eu almocei macarrão, daqui meia hora eu tô com fome, né? A gente fala, né? Quando só come macarrão, aí, tá vendo? É questão de se alimentar das energias também. E interessante que ele fala, no começo ele fala que foram trazidos 200 espíritos superiores para ensinarem como se faz essa absorção através da inalação, através da respiração. Então esse hábito que nós temos hoje de sentar à mesa, de comer, de usar talher e precisar mastigar, não teve. Durante 6 meses foi através da respiração. Não tinha aqui, ó, toma aqui o seu pratinho de energia solar. Não tem isso, era através da respiração. Então pensem que diferença e que aprendizado. Então, para a gente já refletir desde já como a gente é dependente desse corpo e como os nossos hábitos, né, são fortes. E a gente tem que pensar que nós somos mais que isso. Né, que a gente vai desencarnar, que nós vamos retornar para o plano espiritual e que nós não vamos ter a necessidade dessa alimentação tão pesada, tão grosseira, tão densa, que é a alimentação física material. Então, as pessoas que já estão reduzindo a alimentação, já estão mudando para uma alimentação mais balanceada, com menos carne, sem carne. Então já é uma coisa boa. Precisa ser com equilíbrio, óbvio, não de maneira brusca, mas para a gente pensar e refletir sobre isso, o valor que a gente dá para isso, a gente tem que ter consciência que a nossa essência espiritual não necessita dessa coisa tão grosseira e tão densa que é a alimentação material. E até encarnado, Kátia, dá pra gente, lógico que diante da nossa concepção de hoje, a gente precisa do alimento em si, mas a gente consegue aurir essas energias e até manter um pouco a energia da célula com a própria atmosfera em si. Que a gente tem relatos do Cristo que ele comia pouco. Por quê? Porque ele já sabia fazer essa alimentação. Então ele já tinha essa alimentação das energias do cosmos em si. E a gente pode fazer isso, a gente pode aurir dessas energias para a gente se sentir melhor, para o corpo se sentir mais vitalizado, né? Porque é engraçado isso, quando a gente come, por exemplo, eu ainda como carne. Não sei se você que está nos acompanhando se alimenta de carne. Mas você come, por exemplo, uma carne de vaca e uma carne de peixe, é diferente. Você se alimenta, mas às vezes carne
se sente pesado, você comeu, mas se sente pesado, mal. Uhum. Então essa energia pode te dar uma sensação boa, benéfica, né? E a gente tem outro exemplo bem próximo da gente, Chico, né? Sim. Na biografia dele a gente sabe que ele comia Biscoitinho de polvilho com chá. Umas bolachinhas. Uma coisa Vai a gente passar o dia assim. Nossa Senhora. Hoje foi bem proveitoso essa questão da comida, né? A gente fala muito de comida, tá com fome, eu tô com fome. Começar a pensar nessa questão, né? Que lá vai ser sopinha, viu, gente? E aqui tá falando, o André Luiz tá pensando que é o começo do livro, mas ele ainda vai sofrer com essa coisa de ter que tomar só sopinha de água, né? Interessante. Bom, gente, acabou o nosso estudo. Espero que também tenha sido bastante proveitoso para vocês, como foi pra gente. Tem alguma pergunta, Kátia? Alguma coisa? Não, hoje estava todo mundo tímido, acho que estava todo mundo com acho fome. Que o pessoal estava desanimado hoje, viu, Kátia? Desmotivado essa quinta-feira. Mas não fiquem. Vamos continuar nossos estudos. Se você quer estudar nos Samaritanos de Jesus, mande seu e-mail para o contato@samaritanos.com.br. Deixa seu nome, seu telefone, a gente vai entrar em contato com vocês. Vocês podem participar de uma sala de estudo no Samaritanos Virtual. De acordo com o livro, com o conhecimento que você tem, a gente vai melhor direcioná-lo. E também acompanhe nossas lives nas quartas-feiras, né, Kátia? Nossa reunião pública virtual. Tem sido bem bacana. Tem sido bem legal. O pessoal está muito animado, tem feito bons estudos. E é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez pela companhia. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima quinta-feira no capítulo 10, Kátia. Capítulo 10. Então tá bom. Gente, beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.